Salvador, Mestre Criador. A profecia bíblica está simplesmente saltando das páginas. Algo está acontecendo aqui em 2026. Estamos vivendo nos últimos dias e vamos falar sobre isso hoje. Meu nome é Tom. Você está assistindo ao Watchman River e fico feliz que você esteja aqui. Espero que você esteja bem. Quero lembrar, antes de começar, que não sou profeta, não sou pastor. Sou só um cara sentado no meu pequeno escritório móvel em Connecticut, à beira do rio, falando sobre Jesus. Antes das notícias e da conversa, vamos às Escrituras. Uso o livro As Promessas de Deus para cada uma de suas necessidades, com versículos organizados por categorias. Estou na página 101. O que fazer quando você se sente tentado? Vamos ler alguns desses versículos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13. Portanto, aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Nenhuma tentação sobreveio a vocês, a não ser o que é comum aos homens. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas junto com a tentação, Deus providenciará também o escape, para que vocês possam suportá-la. Versículos lindos. Vamos para Hebreus 4, versículos 14 a 16. Visto então que temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Mas foi, em todos os pontos, tentado como nós, porém sem pecado. Aproximemo-nos com confiança do trono da graça para obter misericórdia e encontrar graça em momento oportuno. Me deem um amém, obrigado, eu ouvi isso. Vamos para Hebreus 2, versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, sendo tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vamos para Romanos 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos para Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 14. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Amém. Provérbios 28, versículo 13. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas o que os confessa e deixa alcançará misericórdia. Vamos para 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos para Tiago 4, versículo 7. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Vós sois de Deus, filhinhos, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aí está. Boas escrituras, boas escrituras. Como vocês estão hoje? Como vocês estão se aguentando? É 2026 o começo de ano mais estranho que já vimos. Eu realmente acredito nisso. Eu realmente acredito. Estamos vendo a profecia bíblica se cumprir, estamos vivendo isso, sabe? Enquanto nos preparamos para essa grande guerra no Oriente Médio que está por vir, estamos vendo todos os sinais convergirem, estamos esperando dia após dia por Jesus. Quero começar por aqui, porque isso tem martelado nos meus ouvidos nas últimas 24 horas e eu não sei porquê, simplesmente repetidas vezes. E falamos um pouco sobre isso ontem, enquanto Netanyahu estava saindo de Israel, vindo aqui para se encontrar com o presidente Trump. Nessa reunião curta e urgente, eles estão tendo suas últimas palavras. Quero ler uma citação dele. Ele disse: nessa viagem vamos discutir uma série de questões. Gaza, a região, mas é claro, antes de tudo, as negociações com o Irã. Vou apresentar ao presidente nossa visão sobre os princípios dessas negociações, os princípios essenciais que, na minha opinião, são importantes. Não só para Israel, mas para todos ao redor do mundo que desejam paz e segurança no Oriente Médio. E ao dizer isso, ele se virou e entrou em seu avião. E essas palavras, eu não sei porquê,
Desta vez, mais do que nunca, para mim pessoalmente, essas palavras estão soando alto e claro, e eu continuo pensando. Pois quando disserem paz e segurança, a destruição repentina virá sobre eles como as dores de parto sobre uma mulher grávida, e eles não escaparão. Eu continuo ouvindo isso repetidas vezes. Eu não sei por quê. Pode não ser nada, só mais uma vez ouvindo paz e segurança. Não sei se desta vez é assim para outros, ou só para mim. Me avisem nos comentários. Isso aconteceu na semana passada e eu só acho que, com tudo o que está acontecendo, isso é só mais uma coisa. Eu vi isso e foi, incrível. Ali Ahmad Khomeini, ele é neto do Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ele fez uma série de comentários inflamados direcionados a Israel e aos Estados Unidos durante uma entrevista em 4 de fevereiro à TV Mayadin do Líbano. Então isso foi há uma semana, hoje. Na entrevista, Khomeini afirmou que os israelenses sabem muito bem que, se qualquer nação islâmica se tornar capaz de lançar mísseis contra Israel e apagá-lo e apagar Israel, eles fariam com Israel o que o Hamas fez. Ele ainda afirmou que os países da região que atualmente não estão agindo contra Israel alegam que simplesmente são incapazes de fazê-lo. Khomeini continuou dizendo que todas as nações muçulmanas, incluindo os países do Golfo, bombardeariam Israel assim que adquirissem essa capacidade. Ele disse que os muçulmanos não os temem. E então, em uma mensagem direta direcionada aos americanos, ele concluiu com o aviso contundente: "Vocês morrerão antes de nos verem humilhados." E ele disse: "Todas as nações islâmicas têm o dever de apagar o Estado judeu de Israel, e se tiverem a oportunidade, farão isso." Isso foi o que ele disse na semana passada. E eu não pude deixar de pensar, no momento em que vi aquilo, fui direto ao Salmo 83, versículos 4 e 5. Eles disseram: "Vinde, e cortemo-los para que não sejam mais uma nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Eles conspiraram juntos de comum acordo, formaram uma aliança contra ti." Então, isso te surpreendeu que esse cara dissesse que todas as nações islâmicas iriam varrer Israel do mapa, apagá-los? Não me surpreendeu, mas é exatamente por isso. Netanyahu veio aos Estados Unidos para sua 7ª visita com o presidente Trump, desde que Trump foi empossado. E ele chegou ontem à noite por volta das 18h, horário local, e ele vai se encontrar com o presidente Trump hoje, e eles não vão deixar a imprensa entrar. É uma reunião muito privada, parece que eles estão planejando estrategicamente algo que está por vir em breve no Oriente Médio. Bubba disse o seguinte sobre isso. Bubba falou: "O foco principal dessas reuniões será o Irã. Os planos de ataque iminentes entre os dois países serão finalizados e acordados. Haverá muitas opções a serem decididas. Bibi está trazendo consigo planos de batalha para apresentar ao presidente Trump. Outra coisa que Bibi vai discutir com o presidente Trump é isto. As negociações de cessar-fogo em Gaza estão estagnadas. O primeiro-ministro Netanyahu deve informar ao presidente Trump que a segunda fase do plano não avança." De acordo com uma fonte israelense que falou ao The Times of Israel, Israel acredita que outra operação das FDI em Gaza pode ser necessária para avançar a visão regional mais ampla de Trump. Netanyahu está pronto para avançar para a segunda fase à força e as FDI estão preparando planos para uma nova ofensiva em Gaza. Para desarmar o Hamas à força, relata o The Times of Israel, um oficial de segurança israelense disse: "Desarmar o Hamas à força é possível, mas provavelmente levaria muitos anos." Israel não vai esperar muitos anos para desarmar o Hamas com forças em terra, disse Baba. Eu também não acho. As muitas bombas aéreas de Israel vão desarmá-los à força muito antes. Concordo. Estamos vendo tudo sendo preparado. Comentário do Mossad. Enviou isso no X. O Irã se recusa a negociar mísseis. Teherã disse aos mediadores que seu programa de mísseis balísticos não é negociável, sinalizando que só discutirá o assunto depois de um acordo nuclear, se é que vai discutir. Enquanto isso, o presidente Trump afirmou ontem que é preciso discutir os mísseis balísticos e retirar as armas nucleares da mesa. E eu não vejo nenhum dos lados cedendo, simplesmente não vejo. Eu não sei onde isso vai dar, sabe? Antes da reunião entre o primeiro-ministro Netanyahu e o presidente Trump, fontes israelenses disseram à CNN que o primeiro-ministro Netanyahu deve apresentar ao presidente Trump novas informações de inteligência relacionadas às capacidades militares do Irã.
Uma fonte israelense disse que as avaliações indicam que, sem tomar medidas, o Irã poderia ter de 1.800 a 2.000 mísseis balísticos em poucas semanas ou meses. E o primeiro-ministro Netanyahu também deve levantar a necessidade de liberdade de ação militar no Irã como parte de qualquer possível acordo. Vamos ver. É loucura, loucura. O presidente Trump está considerando enviar um segundo grupo de porta-aviões para o Oriente Médio enquanto as negociações com o Irã avançam. Ele afirmou: ou fazemos um acordo ou teremos que tomar uma atitude muito dura como da última vez. Os Estados Unidos pretendem retomar as negociações na próxima semana após o aumento militar no Golfo. Trump acredita que o Irã quer muito fazer um acordo, mas Teherã insiste em negociar exclusivamente em torno de seu programa nuclear. O primeiro-ministro israelense Netanyahu visita Washington para discutir negociações. Enquanto isso, um alto funcionário iraniano está conversando com mediadores em Omã e no Catar. Persistem preocupações sobre os resultados dessas conversas e alguns argumentam que um acordo abrangente pode ser inalcançável. Vamos ver. Eu não sei. Simplesmente não sei. Não vejo nenhum dos lados cedendo agora. Mas o presidente Trump continua dizendo que eles querem fazer um acordo, mas ele fez isso da última vez, e então eles os bombardearam antes mesmo de conseguirem fazer um acordo. Sabe, foi como um momento Monty Hall, vamos fazer um acordo. Isso é de Israel. Hoje no Telegram, Netanyahu chega a Washington para conversas de alto risco com Trump, enquanto o Irã corre para reconstruir seu arsenal de mísseis e enterrar seus segredos nucleares bem fundo no subsolo. Eu te disse ontem, eles estão colocando terra em todas as entradas da usina nuclear de Isfahan. Com Teherã acelerando os preparativos para o conflito e a diplomacia dos Estados Unidos, focada apenas no enriquecimento de urânio, Israel alerta que ignorar os mísseis do Irã, seus representantes terroristas e a brutalidade do regime é um erro perigoso. O ex-chefe de Segurança Nacional de Israel, Yaakov Nigel, diz claramente: não há outra maneira de resolver o problema na raiz. É isso. Eles terão que lidar com isso, e será complicado, pois a profecia bíblica diz que assim será. Jesus voltará em breve, então não se preocupe com isso, pois ele também não está preocupado. Ele não está nem um pouco abalado, nós pertencemos a ele e apenas confiamos nele e em seu tempo perfeito. O que mais? O canal Beginning of Sorrows News compartilhou isso no Telegram. O primeiro-ministro Netanyahu se encontrou ontem à noite na Blair House, em Washington, com o presidente Trump, enviados especiais Steve Witkoff e Jared Kushner. Na reunião, as partes debateram questões regionais, e Witkoff e Kushner atualizaram sobre a primeira rodada de conversas com o Irã na sexta-feira. Atualizaram bebês sobre o ocorrido na semana passada nessas conversas e também conversaram ontem à noite. E novamente, com licença, Netanyahu se encontra com Trump hoje para a reunião deles e imagino que vão ter alguns bons petiscos lá. Falando em petiscos, talvez agora seja o momento perfeito para pausar o vídeo e pegar um lanche para a gente. Me traga um bom hoje, um bom mesmo, talvez uma trufa. Isso é do Insider Paper. O Irã comemora o aniversário da Revolução Islâmica de 1979 em Teherã, com caixões cobertos com bandeiras dos Estados Unidos, trazendo imagens de comandantes americanos de alto escalão, bandeiras sendo pisoteadas e cartazes retratando Trump e Netanyahu como prisioneiros. Mesmo assim, eles querem negociar um plano de paz conosco. Muito louco, simplesmente muito louco. Que jeito de comemorar. Hanania Naftali enviou isso pelo Telegram. O Gabinete de Segurança de Israel aprovou medidas legais concretas para fortalecer a governança israelense na Judéia e Samaria. Ah, isso vai agitar o mundo. Aqui estão os pontos disso. Cancelar a antiga lei jordaniana que proibia judeus de comprar terras. Transferir a autoridade de concessão de licenças de construção em Hebrom para a administração civil, aumentar a fiscalização contra construções palestinas ilegais, expandir o controle administrativo israelense e agilizar os procedimentos de planejamento. A comunidade internacional correu para condenar essa medida, chamando-a de ilegal. E Hanania disse que Israel está agindo em seu interesse nacional e na defesa dos direitos judaicos na Judéia e Samaria. E nenhuma onda de condenações estrangeiras vai mudar isso. Mas sim, vai mudar. Isso foi o que Bubba disse sobre isso, Bubba News Telegram. Ele disse, isso vai continuar a gerar mais ódio entre judeus e árabes. Ah, esse é outro caso.
Confira o novo projeto de lei da pena de morte em Israel. Já ouviu falar? A proposta de pena de morte para terroristas ainda não foi aprovada. Ainda não. Ele avançou na primeira leitura no Knesset em novembro de 2025 e atualmente está na fase de comissão. O Comitê de Segurança Nacional está finalizando a revisão do rascunho final e se preparando para ouvir as ressalvas antes de enviar para a segunda e terceira leituras no plenário do Knesset o mais rápido possível. Mas relatos recentes indicam que esse projeto de lei está sendo acelerado, com votações podendo ocorrer nos próximos dias ou semanas. Isso pode desencadear uma tempestade de qualquer forma, durante o Ramadã ou logo depois. Tantas coisas parecem estar convergindo nos próximos 30 a 60 dias, todas relacionadas a Israel. Amém. É, incrível. Eles querem aprovar um projeto de lei da pena de morte que vai enfurecer muitos. Então é isso que está acontecendo lá, é isso que está acontecendo no Oriente Médio. Agora vamos para a Rússia. Este era um documento interno. A Rússia afirmou hoje que cumprirá os limites de armas nucleares definidos em um tratado de controle de armas expirado com os Estados Unidos, desde que Washington faça o mesmo. O novo tratado START, o último acordo entre as duas maiores potências nucleares do mundo, expirou no início deste mês. Com Washington não respondendo a uma oferta do presidente russo, Vladimir Putin, para uma extensão de 1 ano do limite do tamanho do arsenal nuclear de cada lado. Mas a Rússia está dizendo, ei, se vocês jogarem limpo, nós também jogaremos limpo. Vamos ver onde isso vai dar. Eles também disseram que a Rússia afirma que responderá militarmente se a Groenlândia for militarizada ou vista como uma ameaça. Aí está, esse é o seu boato diário de guerra. Isso é do Insider Paper. Isso é estranho, não sei se você ouviu falar sobre isso. A principal agência de aviação dos Estados Unidos disse na noite de terça-feira que está suspendendo todos os voos de e para El Paso, Texas, no Aeroporto Internacional de El Paso, por 10 dias devido a razões de segurança não especificadas. As restrições de voo estão em vigor a partir das 23h30 da noite passada até 20 de fevereiro para o espaço aéreo sobre El Paso e a área ao sul do estado vizinho do Novo México, segundo a FAA. Nenhum piloto pode operar aeronaves nas áreas cobertas pelas restrições, disseram eles em um comunicado, citando razões especiais de segurança sem dar mais detalhes. O que isso significa? O que está acontecendo? Vamos ver terremotos. Nas últimas 24 horas houve 48 acima de 4.0, 21 acima de 5.0 e 1 acima de 6.0. Então é isso. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam bem. Espero que tenha pego seu lanche e aproveitado. Agora, vamos ao mundo dos palhaços. Ok, escuta isso. Você vai adorar essa. Os robôs humanoides estão ficando menores, mais seguros e mais próximos, com cerca de 1,5 metro de altura. Sprout, esse é o nome desse novo robô humanoide. Você acredita quantos a gente já falou? Esse aqui se chama Sprout. Sprout se integra naturalmente aos ambientes humanos, sem se impor sobre eles. Com cerca de 23 quilos, ele carrega menos energia cinética durante o movimento ou contato, o que torna a interação próxima mais segura. Por design, isso significa que ele pode se aproximar de você de forma mais silenciosa. É exatamente disso que ele precisa. Materiais leves e um exterior de toque suave reduzem ainda mais o risco. O dispositivo previne bordas afiadas e pontos de beliscão, permitindo que o robô trabalhe perto de pessoas sem grades de segurança. Motores silenciosos e movimentos suaves reduzem o ruído e fazem Sprout parecer menos intimidador em espaços compartilhados. Ainda assim, não quero. Você ainda não me convenceu. Em vez de mãos complexas com vários dedos, Sprout usa garras simples com um grau de liberdade. Garras. Ele não tem dedos, ele tem garras. Isso me parece mais perigoso, para ser honesto. Estou acostumado com dedos, mas garras. Essa abordagem reduz o peso e melhora a durabilidade, enquanto ainda permite tarefas práticas como buscar objetos, como uma faca ou um machado, sem usar as mãos, e interações básicas em espaços compartilhados. Braços e pernas flexíveis permitem que o robô ande, se ajoelhe e rasteje, flutue, se esgueire. Parece um ninja para mim. Sprout também pode cair e se recuperar sem danificar componentes sensíveis em ambientes do dia a dia, onde as condições raramente são perfeitas. Essa resistência faz diferença. Então você está...
Isso convenceu alguém a querer ter um? São bem poucos. Algumas pessoas nos comentários dizem: não, não, eu realmente gostaria de um. Não posso pagar, mas eu realmente gostaria de um desses robôs. A maioria diz: não, obrigado, eu só quero água, sabe? Isso não é para mim. Eu não quero um robô com mãos livres andando pela minha casa, pegando coisas que eu não quero que sejam pegadas. De qualquer forma, certo, que tal reler alguns comentários do dia, hein? Tom e família Watching River. Há três coisas que a maioria das pessoas não percebe: o quão perto estamos do caos total, o quão perto está o arrebatamento e o quanto elas precisam de Jesus. Amém, irmão, você está certo. Eles não percebem. As pessoas não imaginam o que vem aí e está próximo. Alegrem-se sempre. Vamos perseverar porque há uma alegria reservada para nós, a eternidade com Jesus. Ele anseia estar com você e comigo. Essa é a alegria dele. Portanto, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Amém. Obrigado, belo comentário. Katie. Os dias ficam cada vez mais escuros a cada dia. É tão louco que estamos vivos para isso. Minha única esperança, minha única alegria está em Jesus. Mal posso esperar para ir para casa. Amém, irmã. Amém. Eu fui redimido, disse. Olá, família Watson River. Posso pedir, por favor, que orem pelo meu país, Austrália? A agitação durante a visita do primeiro-ministro de Israel passou dos limites e a violência está por toda parte. Nunca vi meu país assim antes. Precisamos da intervenção do Senhor para acalmar. Oremos pela Austrália, pois ouvi que as coisas estão ficando loucas lá. E como em todo lugar, estamos vivendo os últimos dias. Mas obrigado por trazer isso à nossa atenção. Vamos fazer mais uma. Tiago. Quando eu era jovem, meu pai me sentou e disse para mim: sempre mantenha seus olhos em Israel. Estou nos meus 60 anos, ele me despertou na Covid e estou pronto para partir. Olhe para cima, o tempo é curto, ele está aqui, acabou. Louvado seja Deus. Obrigado, Tiago. Obrigado, irmão. Sim, sempre me diziam quando eu era adolescente, sempre, se você quiser saber quando são os últimos dias. Você olha para Israel, se está em paz em Israel e tudo está bem, sabe? Provavelmente ainda está longe. Mas se há conflito em Israel e está no topo de todos os noticiários, olhe para cima, pois sua redenção está próxima, e é aqui que estamos. Vimos todos os sinais se unirem. Agora só esperamos por Jesus. Mas você o conhece? Pertence a Jesus? Tem um relacionamento com ele? Ele não quer um relacionamento só para cumprir formalidade, entende? Tenho 4 regras que acredito serem as mais importantes para Deus. Seguindo-as, me sinto seguro. Deus não busca regras, mas um relacionamento com você. Ele quer que você creia no sangue que derramou por você para te resgatar e na obra consumada na cruz, sua morte, sepultamento e ressurreição. Ele quer que você perceba que é um pecador que precisa de pagamento pelos seus pecados e que entenda que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus, fez esse pagamento com sangue para te resgatar. Isso ocorreu há 2000 anos, quando ele deixou o céu e nasceu de uma virgem pelo Espírito Santo. E o desempenho dele, porque ele é o Deus-homem, 100% Deus e 100% homem, o desempenho dele foi absolutamente perfeito, não poderia ter sido melhor. A perfeição andou sobre a terra. Jesus era a perfeição, Jesus é a perfeição. E ele veio aqui porque quer passar a eternidade com você. Você só pode fazer isso se Jesus pagar com sangue. Não há como você chegar ao céu sem Jesus e o que ele fez por você. Então, a maneira de chegar ao céu é dizendo: Jesus, eu admito que sou um pecador. Preciso desse pagamento com sangue que você fez para me purificar e me deixar branco como a neve. Não consigo sozinho. Sei que preciso de você porque Jesus pagou tudo com esse sangue expiatório. E você diz: Jesus, creio na sua obra na cruz, morte, sepultamento e ressurreição. Preciso de um Salvador. Você é o único e verdadeiro. Estou deixando minha incredulidade para crer em você. Agora você é meu Rei e Deus. Pertenço a você. E quando você admite ser pecador e precisar de perdão pelos pecados, e você crê no sangue expiatório que foi derramado para te lavar e te deixar mais branco que a neve, para tirar o seu problema com o pecado, e você crê na obra consumada de Jesus, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição, você é salvo nesse momento. Você nascerá de novo porque Deus colocará o Espírito Santo dentro de você.
Você entende o quão incrível isso é? Entende o que digo? Você pode ter uma nova vida hoje, ser uma nova criação em Cristo Jesus, tendo essa conversa com Jesus. E hoje é o dia da salvação. Se for verdade, vá atrás. Esse sentimento pode não voltar. Este pode ser o seu momento, pode ser o momento em que você confia na obra consumada de Jesus e em seu sangue expiatório para ser salvo. E você pode olhar para trás neste dia por toda a eternidade e dizer: eu me lembro do dia em que disse: sim, Jesus, eu cansei de mim mesmo, de viver para mim mesmo. Chega. Eu creio no que o Senhor fez por mim. Eu quero um futuro contigo. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que quer passar para sempre conosco no paraíso. Nós merecemos isso? Absolutamente não. Somos salvos pela graça, que é um presente não merecido por meio da fé em Cristo, Jesus. Não seja aquele que ouve essa mensagem e diz: bem, eu não quero ter que acreditar que sou mais bom do que mal. Você não é bom o suficiente para chegar ao céu sem o sangue de Jesus e sua obra na cruz. Ninguém é. Não diga: não quero acreditar em um Deus que me mandaria para o inferno, pois esse Deus enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê tenha a vida eterna. João 3,16. Esse Deus em quem você não quer acreditar teve a sua ira direcionada aos seus pecados que estavam sobre o seu Filho na cruz. Ok? Ele fez um ato de amor para te resgatar, então esse é o Deus em quem você quer acreditar. Ninguém está te mandando para o inferno. Mas se você ouve sobre o plano de resgate do Deus Altíssimo, que enviou seu Filho unigênito à cruz para salvar, e diz que não gosta desse plano, então você está escolhendo o inferno, está escolhendo a separação eterna de Deus, que é descrita como choro, lamento e ranger de dentes. É quente, nunca acaba. Eu não quero que você vá para lá. Por isso compartilhe o Evangelho diariamente, esperando que alguém diga: Jesus, creio no teu sangue expiatório e obra consumada. Sou pecador e preciso de você. Hoje de manhã, durante meu tempo de oração, orei por todos que assistiriam a este vídeo. Então, querendo ou não, você foi alvo de oração hoje. E se não formos arrebatados hoje, e eu acho que hoje é um dia perfeitamente bom para o arrebatamento, mas se não, se Deus quiser, eu vejo vocês amanhã. Eu amo vocês. Ó Jesus, Salvador, Mestre Criador,